Estradas de Chaves são os erros de português que os personagens cometem. Gesso. J-E-S-O. Gesso. Por isso, reunimos alguns desses exemplos e eu já vou te dizer que, assim, é um mais engraçado que o outro. Então, se prepare para falar português e não guegro e vem com a gente. De todos os personagens que falam coisas erradas, o Chaves é provavelmente aquele que solta mais palavras equivocadas. Por isso, talvez seja certo dizer que quando o assunto é norma culta, ele é o pior. Em primeiro lugar, não se diz pior, se diz pior. Mas o Chaves é uma criança sem muitas condições, é muito ingênuo e, é claro, ainda não tinha devorado os livros. E esses erros em suas falas só reforçam tudo isso que eu falei. E, portanto, dá para entender por que o Chespirito escrevia roteiros com palavras e letras trocadas quando chegavam às falas do garoto. Tô com um mico que vai votar. Te comunico que vou voltar. E é claro, tudo isso em espanhol, mas eu tô falando principalmente do que a gente tem aqui no Brasil, nas versões dubladas. Porque afinal de contas, a equipe de tradução e de dublagem manteve muito bem toda essa aura criada pelo Bolanhos. E um bom exemplo disso acontece no episódio Jogando Futebol. Se liga nesse combo. Sim, tá bom, vocês vão jogar, mas e eu? Você podia ser a conistra. Eu sou o quê? A conistra de futebol, aquela que fica com microfone. Parece que eu tô falando grego. Conistra, microfone e guegro. Guegro é mais difícil falar do que grego. Bom, conistra, muita gente não sabe o que significa até hoje. Até mesmo porque nos dias atuais não é uma palavra muito usada. Mas o certo é cronista, e ela seria uma cronista de esportes. Algo mais próximo de locutoras e narradoras de jogos de futebol, sabe? Atenção, para todos aqueles que são amantes de beisebol. Que beisebol? Futebol! Para todos aqueles que são amantes de futebol, apresentamos o grande jogador Chaves, que agora vai bater um pênalti. Microfone é um tanto quanto óbvio. Aliás, eu falo várias vezes umas palavras assim aqui no canal, por referência ao Chaves, é claro. Então, se você me ouvir falando em microfone, TV Lisão e coisa do tipo, saiba que é totalmente proposital, certo? Sim, claro. Tirando o dia que eu falei que plantavam animais em Tangamandapio, aquilo eu errei mesmo, não tenho problema nenhum em admitir. Mas reparou numa coisa? Muitas palavras que o Chaves fala, na verdade, envolvem uma pequena confusão com a letra R. O nome disso e de vários possíveis erros que acontecem no seriado é variação linguística. E o mais interessante é que dentro do contexto da vila e com todo o conhecimento que nós temos sobre os personagens, nós compreendemos tudo numa boa. E por isso as variações linguísticas não são necessariamente erros de português. Mas ainda assim cabe tudo no mesmo vídeo, porque você sabe, a nossa ideia aqui é principalmente dar risada e matar saudade com esse seriado. Quer ver mais alguns exemplos com essas letras trocadas? Então, olha só esse trecho de O Cavaleiro das Mil Encrencas. No meu cavalo eu já enfrentei todos os ladrões que existem por aí. Espero... E novamente, uma das coisas que eu acho mais curiosas é que certas palavras ficam muito mais difíceis de serem faladas do jeito do Chaves do que da forma que nós todos conhecemos. Tipo, dagrões, é que nem falar guegro, muito complicado. E eu tenho certeza que nesse momento você tá aí na sua casa pensando, dagrões, guegro, dagrões. É difícil, é um trava-língua. Em Os Campeões de Oiô também rola uma troca parecida. Extra! Os policiais perseguem os contrabandistas. Estourou a greve das empregadas. Os policiais perseguem os contrabandistas. E lembra que eu falei da TV Lisão? Repara só nesses trechos que separamos do episódio assistindo ao jogo. E já vai começar o jogo de futebol e eu queria perguntar pro seu Madruga se eu posso assistir o jogo na TV Lisão dele. Sim, é que eu vim correndo porque já vai começar o jogo de futebol e eu queria ver se seu pai me deixa assistir na TV Lisão dele o jogo de futebol. Ou seja, o problema nem sempre é a letra R. Mas ainda assim, o que importa é que o Chaves acaba trocando umas letrinhas. Inclusive, até o nome do seu Madruga sempre sai errado na boca do garoto. Pelo menos na versão original. Por lá, o personagem se chama Dom Ramon. Mas quando o Chaves fala o nome dele, geralmente sai Rondamón. Me voy a comer el bolillo que me queda y entonces le voy a decir a Rondamón que me robaron todos. No Brasil, o pessoal da dublagem até arriscou uma adaptação, colocando ali como Meu Sadruga. Mas passou longe de se tornar uma marca registrada como é no México. Você sabe se o pai da Chiquinha está em casa? Meu Sadruga? Seu Madruga. Pois é. Mas você disse meu Sadruga. E como é? Seu Madruga.
O próprio Ramon Valdez falava de si mesmo como Rondamon. Aqui seu amigo Rondamon saludándolos por este canal 2. E já no desenho animado temos umas outras trocas, como por exemplo, Seu Madruga. Eu não sou nem pareço com nenhuma besta. Isso não é verdade, seu Magruda! E é claro, volto lá no que eu disse no começo, tudo isso foi proposital para fazer o garoto parecer mais ingênuo, mais carente e retratar ainda melhor as condições em que ele vivia. Porém, uma das coisas que eu acho mais fantástica no seriado é a construção dos personagens. Até mesmo o Kiko também comete certos enganos em algumas palavras, mesmo sendo, teoricamente, mais inteligente e mais rico. Mas assim, teoricamente mesmo, porque a Dona Florinda anda meio falida e o Bochechudo a gente sabe que não é um primor de inteligência. E um bom exemplo disso acontece na história do calo do Sr. Barriga. Pois isso é que eu quero dizer, porque o dono da venda não aceita garrafas rasgadas. Não se diz rasgadas. Rachadas. Também não. Rasgachadas. Menos. E pouco depois, ainda nesse episódio, quando a gente percebe que o dono da vila tá com um calo do tamanho do relógio da Catedral de Londres, vem uma cena muito boa. Repuxa. Recontrapuxa. Aqui é muito interessante porque todos vão aumentando a intensidade da surpresa quando se deparam com aquela coisa pulsando dentro da meia do Sr. Barriga. Puxa, realmente pode ser uma interjeição que significa espanto ou assombro, ou até mesmo alguma coisa meio puxa vida! Mas repuxa, segundo o dicionário, somente significa algo que nós puxamos de uma forma mais violenta, digamos assim, tipo repuxar. Ou seja, no sentido da dublagem, não existe, e menos ainda recontrapuxa. Só que o mais brilhante é que a gente entende perfeitamente o que aconteceu naquela cena, e é claro, foi somente uma forma de fazer a piada funcionar. E agora eu vou falar de um episódio que tem muitos momentos de erros de português, letras trocadas, variação linguística, enfim, são muitos momentos maravilhosos. Mas antes, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque cada joinha desse fortalece muito o nosso trabalho. E é claro, também faça a sua inscrição, porque assim a gente vai aumentando a nossa vizinhança cada vez mais. Ah, e por falar nisso, você já deve estar sabendo da segunda edição do Festival da Boa Vizinhança, né? Sim. A live vai acontecer no dia 15 de outubro, às 7 horas, e vai ser a grande comemoração de 2 anos do Vila do Chaves. E você já pode mandar sua participação, mas vai rápido porque é por tempo limitado. E recentemente a gente fez uma live explicando tudo sobre o festival, como participar, quais são as regras, enfim, tudo detalhado. O link da live tá na descrição, vai lá assistir, mas se tiver qualquer dúvida, mandem nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder todo mundo sobre o Festival da Boa Vizinhança. Recado dado, então agora vamos falar do episódio O Curto Circuito, porque ele tem muita coisa legal para ser comentada. Logo de cara, temos esse momento em que o Kiko conta para o Chaves sobre a sua maravilhosa descoberta e já rola uma correção. E ontem eu descobri uma coisa, sabe, muito bacana. O quê? Você senta na frente da televisão, fecha os olhos e parece que você está ouvindo rádio. Não, eu prefiro com os olhos abridos. Não se diz abrido, se diz aberto. Aberto! E sim, ele tem razão, porque abrido sequer existe. Mas o Chaves não quer ficar por baixo. Olha, tesouro, por que não tomou todo o seu chocolate? Porque está muito amargo. Amargado. Eu sabia que era amargado. E aqui já é diferente, porque amargado é uma palavra que existe em nosso idioma. Segundo o dicionário, esse adjetivo pode significar algo de sabor amargo, ou então alguém que ficou cheio de amargura, triste, cabisbaixo, só que isso seria... Em sentido figurado. Ou seja, amargo e amargado realmente existem, mas na fala do Kiko teria que ser amargo mesmo. Pouco depois, o Chaves vai até a casa do Seu Madruga, porque o jogo de futebol vai começar e eles querem assistir. E aí os erros continuam. É que a partida não vai ser aqui no nosso país, vai ser na Alemanha. Aonde? Alemanha. Alemanha. É que na escola só estão nos ensinando os países europeicos. Europeus. Isso é a primeira coisa que deviam ensinar, a pronunciação. Pronunciação. Aqui não tem nem muito o que comentar, né? É só um show de palavras que sequer existem. Alemanha, europeicos, pronunciação, só pérolas. Mas tem um momento de uma piada clássica que acontece direto dentro do seriado e é muito bacana pra gente comentar. E por que não me chamou, tonto?
Porque sempre que eu chamo de tonto me bate. Esse trecho mostra o mau uso da vírgula, porque o seu Madruga disse: "Por que não me chamou tonto?" E o Chaves entendeu algo como: "Por que não me chamou de tonto?" Bom, na verdade faltou até a preposição de ali no meio, mas mesmo assim a gente entende a piada numa boa. Querem mais alguns momentos épicos como esses, né? Então aí vai. Só que o problema é que eu não me lembro com qual das duas Alemanhas. Tem duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Não pronuncia? É que o Kiko tava brincando com ferro, mas deu um curto-circuito. Tudo isso é ótimo, mas eu separei um trecho específico que passou batido por muita gente ao longo do tempo. Tô falando daquele momento em que a Dona Florinda pede para o Kiko comprar uma certa coisinha na venda da esquina. Vá até a venda da esquina e me compre 2 fuzis. A quem a senhora vai fuzilar? Para quem não sabe, um fusível é uma peça pequenininha que protege contra uma sobrecarga de corrente elétrica. Mas o Kiko associou seu nome com uma coisa nada a ver. Ele pensou em fuzil, que é um tipo de arma, e daí vem a piada com os revolvíveis, ou seja, revólver. Já estão aqui os revolvíveis. Aliás, esse tipo de piada é algo bem comum de se ver em Chaves, né? Basta! Não sabe o que é basta? A esposa do Basto? E nem sempre as letras são trocadas ou as palavras são inventadas. Também temos exemplos de frases que não são construídas da melhor forma possível. Um bom exemplo disso é essa conversa do Kiko com a sua mãe. Mas você tirou a terra dos vasos. Depois eu devolvo, tá? De verdade? Alguma vez eu disse alguma mentira que não fosse verdade? Uma mentira que não fosse verdade já é uma piada pronta, né? Não precisa de muita coisa pra gente rir. Mas é claro que isso tá errado. Isso pode ser considerado um pleonasmo ou uma redundância, que é quando alguém usa muitas palavras que trazem a mesma ideia para dar sentido à expressão. Ou seja, uma mentira automaticamente já não é uma verdade, né? Exato! Então bastava ele dizer algo como: "Algum dia eu já te contei uma mentira", que aí estaria tudo certo. Mas é lógico, não teria tanta graça. E é claro que eu também não poderia deixar de citar os erros que o Mestre Madruga comete em muitos episódios, além da pronunciação que já mostramos. Quando resolveu atacar de professor substituto, ele protagonizou um momento que ficou eternizado na memória de todos os fãs. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! E mais uma vez, se ele tivesse falado perigo certinho, não teria tanta graça, né? E pouco depois, no mesmo episódio, temos outro momento muito bom. Jamais eu imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de psicologia. E essa cena é ótima, porque mesmo o seu Madruga, teoricamente, sendo mais inculto que o professor Girafales, ele mostra que tem um grande domínio para ensinar as crianças. Pois é, inteligência e sabedoria vão muito além de norma culta, de usar um terno e gravata e coisa do tipo, né? Mas no episódio do Disco Voador, ele também manda uma outra frase que merece estar aqui. Bom, e não seriam ilusões ótimas? Ilusões o quê? Ótimas. Óticas! Ótimas e óticas são duas palavras muito parecidas, mas nem todas as confusões do Mamá foram assim. No episódio do Trocador de Lâmpadas, ele confundiu trogloditas com uma coisa totalmente diferente. O que as crianças fazem comigo, o que é? Eles sim é que são os verdadeiros poliglotas. Verdadeiros o quê? Poliglotas? Eu disse trogloditas. Trogloditas, poliglotas, é uma confusão bem distante, eu diria. Mas tudo isso só faz a gente amar ainda mais o seu Madruga e o seriado como um todo. Muitas dessas associações e trocas de letras, confusões com certas palavras, variações linguísticas, enfim, tudo isso contribuiu muito para a nossa cultura popular, sem dúvida alguma. E eu duvido que o Chespirito sabia da importância desses roteiros para nossa sociedade. E se você chegou até agora e não deixou o seu like, é o momento, hein? Manda o joinha aí embaixo, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho para receber notificação todas as vezes que sair vídeo novo do Vila do Chaves. E também vai lá seguir a gente nas redes sociais que estão aqui do lado, aqui, acho que é mais ou menos aqui, e os links também estão na descrição do vídeo. E como você já sabe, eu sempre vou embora deixando 2 dicas de vídeos maravilhosos, açucaradinhos, assim como os churros da Dona Florinda. Clica lá e bom divertimento. Ou melhor, clica aqui, né? Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.